Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e aqui vamos falando sempre sobre em como nos melhorar, né? No dia a dia, a cada instante, né? Vivos aqui num planeta de provas e expiações, né? Um planeta de provas e expiações. Vamos falando sobre algumas tríades, né? Então, aqui, ó, a tríade do espiritismo, qual que é? Ciência, filosofia e conduta moral, né? Então, a ciência é que estuda os fenômenos, né? Entre o plano físico e o plano não físico. Filosofia é o que responde às questões da humanidade. E a conduta moral são os ensinamentos de Jesus, ok? Né? A tríade da constituição humana, o corpo, matéria, espírito, o ser imortal, porque eterno só Deus é, né? Só Deus é eterno e ele nos criou imortais. E perispírito, o envoltório semimaterial, que é a conexão entre o corpo e o espírito. E a tríade das revelações divinas, Moisés com os 10 mandamentos, Jesus Cristo com o evangelho e o Espiritismo, o Consolador Prometido, ok? E aí, depois de 2026 anos depois de Cristo, né? Como é que nós, seres humanos, estamos nos saindo, estamos evoluindo a passos de formiguinha, né? Enfim, a tríade da composição humana, né, que é corpo, espírito e perispírito, ela deriva de fluidos, certo? Então vamos entendendo aqui, fluidos, o que são os fluidos? Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, todos nós estamos mergulhados em Deus, sem exceção, todos, né? Estamos mergulhados no Criador. E aí vamos entendendo o que é o fluido, que o fluido é algo que compõe o que é material e o que é imaterial, né? Então, assim, das propriedades dos fluidos. Das propriedades do fluido, né? Vamos lá. Ação no mundo invisível que constituindo uma das forças e potência da natureza. O Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo. Fato e coisas que passaram por prodígios em outras eras, do mesmo modo que o magnetismo nos revela a lei desconhecida. Mas aqui eu estou interessada nos fluidos, então vou pular essa parte do magnetismo, tá? Então vamos lá. Citaremos em seguida algumas propriedades do fluido. Então, propriedades do fluido, ok, ó. São utilizados como veículo do pensamento. Então, veículo do seu pensar, né? O que você pensa, você movimenta, você atrai. O corpo físico e o perispírito, como subprodutos do fluido cósmico universal, possuem fluidos específicos, sendo que o fluido vital é um dos mais importantes, né? Então, tudo é fluido. Então, o que está no plano espiritual é fluido e o que está no plano físico é fluido. Só que o que está no plano físico é fluido em forma de matéria, né? Os fluidos espirituais são aqueles que os encarnados não veem, né? Mas eles também existem e lá no plano espiritual tudo o que eles pensam se concretiza e eles vivem desses fluidos. Como nós aqui na matéria, né, também temos os elementos fluídicos condensados, né? Então a gente usa do que? Para fazer um móvel, você corta uma árvore, transforma aquela madeira até que você chegue na cadeira, numa mesa, em um móvel, ok? Do mesmo jeito, tem lá o fluido na parte espiritual, certo? Então, a qualidade dos fluidos, né? Também carecem de denominações particulares, como os odores
e eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho de sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se a força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Ok? Então, o veículo do pensamento, né? Impregnado das qualidades boas ou más, que nos fazem vibrar, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos, como os miasmas deletério corrompem o ar que respiramos, certo? Os fluidos que envolvem espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição moral destes. Então, o que difere é o grau de perfeição moral. Eu vou levantar um pouco aqui esse celular, porque esse negócio essa luz tá pegando aqui. Aê, melhorou. Melhorou nada. Aí, eu acho que tá pegando aqui no meu óculos, tá? Beleza. Então, é sobre isso, né? Os espíritos desencarnados imprimem aos fluidos do plano espiritual, tal qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, certo? Então, os maus se juntam com os maus e os bons se juntam com os bons. É isso, né? Então, aqui, a invasão, pois, dos maus fluidos cumpre se oponham os fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. Ora, como suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus. Como eliminar o mal? Como eliminar o mal? É o autoconhecimento. Então, a gente elimina o mal se conhecendo, indo em busca de se conhecer e de se melhorar a cada dia, né? Vencer a si mesmo, combater as próprias más tendências. E que jeito a gente faz isso? Com oração, oração e caridade. Oração e caridade, né? Aqui vem uma mensagem. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo,
que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então aqui, ó, Francisco Cândido Xavier, Antologia da Espiritualidade, edição especial, mensagem do Espírito Maria Dolores, Rio de Janeiro, FEB 2004, página 336. E ok, então fluido. Entendendo um pouquinho sobre fluido, que todos nós somos feitos do que? De fluido. Então tem o fluido que ele é tangível. Nós estamos na parte tangível porque estamos aqui encarnados no plano físico, né? Quem está desencarnado, quem está no plano espiritual, também tem o corpo perispirítico feito de fluidos, né? Tudo é o que, como Nikola Tesla nos ensina, energia, ok? Então, vamos lá, vamos aprendendo, pouco a pouco. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Compare essa resposta com a pergunta número 76. Aqui trata-se do espírito, princípio inteligente do universo e não da individualidade, a que cada um de nós corresponde. Então, cada um de nós corresponde a uma individualidade. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma de suas propriedades, assim como as cores são propriedades da luz e o som é propriedade do ar. O espírito e a matéria são distintos um do outro. Mas a união do espírito com a matéria é necessária para que a inteligência se manifeste na matéria. Ou seja, corpinho aqui, ó, pele, carne e osso é o templo onde habita o teu espírito, a tua alma, né? É um templo onde está a tua alma. Isso aqui, ó, a terra come, mas o espírito, a alma, não. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material, certo? Então, assim, espíritos fora do mundo material. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade de seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, assim, quando encarnados chamamos alma, quando desencarnados chamamos espíritos, certo? Ok, vamos lá. Nos esclarecendo pouco a pouco, né? Então, aqui, nós todos vamos partir, nós todos precisamos nos encaminhar para uma evolução moral, né? A perfeição moral. Então, hoje eu vou ler só uma questãozinha do que vem a perfeição moral, que ela vai falar sobre as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, características do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Então, vamos lá. Vamos aqui, a primeira questãozinha da perfeição moral. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Existe virtude sempre que há resistência voluntária à prática de más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo.
sem segundas intenções, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória das virtudes é aquela que tem por base a mais desinteressada caridade. Então, fazer o bem, sem olhar aqui. Então, aqui, ok? Então, a gente leu o que é fluido. Todos os corpos são feitos de fluido, né? Ok. Né? Então, e para trazer ao mundo um outro ser humano, o que a gente precisa, né? Vamos lá, aula de biologia, um pouquinho, né? O que a gente precisa? A gente precisa do óvulo, que é feminino, e do esperma, que é o quê? Masculino, né? Então, o nosso pai lá, ele solta vários espermas, né? Só que só um fecunda o óvulo. Apenas um fecunda o óvulo. E aí, eis-nos aqui, certo? Quando há a fusão do óvulo com o esperma, forma-se um corpo físico, né? E aí, para esse corpo físico, já tem ali uma alma, já tem um espírito que está ali colado com a sua mãe, que vai entrar num processo de miniaturização, vai diminuindo conforme os meses passam. Conforme a barriga aumenta, o espírito vai diminuindo até ele chegar na forma de colar naquele corpinho. E como é que pode nascer e chegar aqui no planeta Terra? Esse espírito, ou ele chega na forma de um menino com pênis, próstata, saco escrotal, testículo, ou ele chega na forma de uma menina com vagina, útero, ovário, trompas, né? Aula básica. Ok, né? E tudo isso é fluido tangível, que virou matéria, ok? E é a matéria mais grotesca que tem. Quando tá, o fluido mais grotesco que tem é quando tá em matéria. Ok, aí, né, a gente tem os nossos tantas pessoas, né, tantos homens que se relacionam com homens, e tudo bem, é assim o jeito que ele encontrou de sentir prazer na vida e de sentir-se bem, ok? Tantas meninas que se relacionam com meninas, é assim que ela encontrou o prazer e é assim que sente-se bem? Ok. Agora, assim, casais, né? Também, o que a gente vê aí? Que é uma normativa. Como disseram para mim outro dia aí, isso, o mundo é assim, né? Então, pessoas que são casadas, que elegem uma família, né? E que aí ele elegendo, tendo a esposa e ela tendo ele como esposo, se relacionam com diversas outras pessoas e é o combinado do casal. Qual é a saúde? Qual é a saúde que um casal desse pode proporcionar ao seu próprio filho? Tem saúde aí? Então é assim, né? Muitos rapazes que querem ser mulher, que se vestem como mulher, pode vestir como mulher, pode usar batom, ter cabelo comprido, e tem uns que, nossa senhora, são muito mais bonitos do que qualquer mulher, né? Porque eles vão em busca de uma perfeição ali, mas nasceu com pênis, com testículo, com próstata, saco escrotal, né? E assim, quem gera a vida é quem tem útero. Por mais que se vista como, jamais será. Né? Agora sim, a gente respeita.
A pessoa quer se vestir assim, se respeita. Agora, se respeita. Mas quem me representa? Uma mulher que me represente, uma brasileira, Bruna Lombardi. Ó, entre tantas outras. Ah, mais nova do que eu, Giovanna Antonelli, Bruna Marquezine, Débora Seco, entre tantas outras maravilhosas. A esposa do Antônio Fagundes, a Alexandra, que menina linda, linda, né? Então, Cristiane Torloni, nossa, maravilhosa, sensacional, espetáculo de mulher. Mulher me representa. Por quê? Que tem útero, tem trompa, tem ovário. Nasceu mulher, me representa. Angelina Jolie me representa. Ai, a Musk, que ela é canadense, me representa. Mulherão, mulherão, né? Canadense, nutricionista, estilista, nossa, modelo. Me representa, porque nasceu com útero, ovário, trompa, nasceu mulher. Então, a mim, só quem pode representar é outra mulher, né? E é sobre isso. Então, muitos que por aí não nasceram mulher sentem aversão à mulher e querem fazer uma destruição do feminino. Mas não dá para destruir o feminino. Porque se você destruir o feminino, não tem como trazer vida ao planeta. Entenda isso. E, de repente, o masculino foi tão ruim assim na tua vida? Ou o feminino foi tão ruim assim na sua vida? Isso é um machucado, é uma ferida. Que para curar, você tem que se conhecer. É sobre isso. Beijo no seu coração.